filhos que nascem dos nossos genes combinados com os genes do nosso cônjuge, ou ainda filhos que são trazidos por convívio familiar, por adoção, que são filhos do coração. Nós olhamos a família e a primeira ideia que temos, o primeiro sentimento que temos é que aquele corpo humano, aquele corpo de seres humanos vivendo ali debaixo do mesmo telhado, tem uma característica pura e simplesmente biológica. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia envolve a família de missão, portanto, a esposa tem uma missão dentro da família, o marido tem outra missão, os filhos também cooperam para que essa nobre missão dos pais seja atingida e cooperam de diversas maneiras, ouvindo. Nós vamos ver o texto bíblico, ouvindo a instrução, participando, compartilhando da mesma fé, juntamente com os pais. Há entre nós uma ideia estranha às Escrituras Sagradas, que fé é uma coisa muito particular e é uma coisa muito individual. Nós não compreendemos muito bem a diferença entre pessoal e individual e acabamos entendendo que fé é algo que o ser humano se define à medida que alcança uma certa maturidade ao longo dos anos, quando na verdade não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que fé é um bem, é uma tocha que nós passamos de uma geração para outra e que essa tocha precisa estar genuinamente acesa, não com um fogo estranho, mas com o fogo do Espírito, de maneira que nós compreendamos perfeitamente qual é o papel de cada um de nós dentro do combinado familiar. Portanto, se você interpreta a sua família apenas como um conjunto de leis biológicas que deu à luz a seres humanos que são registrados em cartório com o seu sobrenome, esqueça, essa não é a única visão bíblica do assunto. Deus reveste de missão a mãe, o pai e os filhos. E se nós quisermos verdadeiramente viver tudo quanto Deus preparou para nós, nós precisamos olhar para esse cenário bíblico e nos posicionarmos perfeitamente ao lado daquilo que o Senhor tem dito ao longo das eras e das gerações. Nós todos vivemos cercados de ataques permanentes que vão, ao longo do tempo, desfocando a real percepção da família e do seu verdadeiro e divino significado. Isso porque nós vivemos a nossa vida mais ou menos distante dos textos sagrados ao longo da semana e só nos voltamos para a Bíblia aos domingos para cumprirmos um andamento, um rito religioso. E por essa razão, como a gente vai só cumprir um rito religioso, não encontramos nenhuma dificuldade em nos esquecermos desses detalhes aqui e ali, na hora de executarmos o nosso papel dentro da nossa família de uma forma especial. Isso tem corrompido a nossa compreensão de tudo, inclusive da missão que temos no contexto de nossas famílias. Isso vem corrompendo ideias
como, por exemplo, por que eu fui salvo? Para que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim? Só para me fazer um homem orgulhoso da esperança que eu tenho, da vida eterna? Ou será que Deus quer me usar nesse mundo de trevas para ser um facho de luz, um farol no meio das trevas desse mundo mau e esse mundo que se corrompe a todo tempo? Então, o sermão dessa manhã visa restaurar na mente dos irmãos e no coração dos irmãos essa missão gloriosa, essa missão plena, essa missão divina para cada um de nós dentro da nossa família. Você não é só o provedor da sua casa do ponto de vista material. Eu vejo os irmãos, às vezes, bastante preocupados em prover materialmente a sua casa e a sua família, comprar a melhor comida, a melhor roupa, viver no melhor espaço possível, no mais confortável espaço possível, e param aí. Eles não continuam a pensar no exercício de qualquer tipo de ministério, dentro de qualquer tipo de missão definida por Deus. Nós estamos longe dessa ideia. Deus, para nós, é um auxiliar de assuntos gerais da vida. E essa compreensão de Deus, essa teologia mal compreendida, mal formada de Deus, vai formando gente com uma fé um tanto quanto atravessada, com expectativas atravessadas, com falsas esperanças e também com falsas propostas. E é aí que nós precisamos entrar fazendo as devidas correções. Há um custo cada vez mais alto de se ter um cuidado bíblico pastoral com o tema família. E isso é algo que eu venho carregando ao longo de todos os anos em que tenho servido como pastor em diferentes comunidades. Fazer lembrança aos pais e aos filhos de que a família não é apenas um fato biológico, mas é um fato espiritual, tem me custado críticas, às vezes críticas mordazes, às vezes tem fomentado no coração de pessoas um olhar um tanto quanto, digamos assim, preconceituoso do pastor, imaginando que ele é um sujeito fora do seu tempo, fora da sua época, quadradão, um cara que não consegue dialogar livremente e inteligentemente com a cultura, imaginando que os tempos mudaram. É verdade, irmãos, os tempos mudam, mas a palavra de Deus não mudará jamais, porque a palavra de Deus, ela traz consigo carregada o caráter imutável de Deus. Portanto, nós podemos mudar, as sociedades podem mudar, as ênfases dos nossos dias podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. E, portanto, a melhor atitude do crente é tentar olhar para a palavra de Deus e acolher com mansidão a palavra implantada em nosso coração, e não tentar se desculpar ou tentar se defender e usando os dias de hoje, as lutas e as circunstâncias, as agendas, os engarrafamentos, a vida corrida. Eu sei o que é a vida cotidiana, mas tenho um compromisso com as Escrituras, e os irmãos fariam bem se acolhessem com mansidão o que as Escrituras ensinam, para que pudessem realmente perceber qual é o plano de Deus para a sua vida. Vamos começar falando em termos da esposa.
Você pode ler comigo o que está escrito? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Bem, esse verbo achar dá uma ideia de que todo homem precisa aprender a procurar uma esposa. Atenção, irmãos. Todo homem, todo jovem está crescendo, está amadurecendo, atingiu a puberdade, está entrando nos anos recentes da vida adulta, entrado na vida adulta, você precisa entender que esposa não é algo que acontece na sua vida, mas é produto de uma procura. E quando você encontra a esposa, escuta só, quando você encontra a esposa, você encontra a benevolência do Senhor. Portanto, quando eu olho para, agora falando assim em exemplos mais perto de mim, quando eu olho para Lourdes, eu preciso olhar para ela e dizer, Deus foi bom comigo. Ela precisa exercer de tal forma esse ministério dentro do lar, para com os filhos e para com o marido, de maneira que a bondade de Deus seja compreendida por todo o agregado familiar. Os filhos dirão, poxa, minha mãe é uma bênção, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Meu pai foi um homem abençoado por Deus ao ter encontrado a minha mãe, porque quem acha uma esposa alcança a benevolência do Senhor. Isso nos leva a entender que casamento é, na verdade, um grande resultado de elementos espirituais. Casamento não é um negócio assim, simplesmente das sociedades que casam e descasam por vontade própria. Existem forças, existem inspirações, existe, meus queridos irmãos, um peso espiritual por trás do casamento. E o que encontra uma esposa, encontra a benevolência, o favor, a bondade de Deus. Deus foi tão bom para mim que me deu a Lourdes. Será que os irmãos da igreja poderiam olhar para sua esposa e dizer, poxa, Deus foi bom comigo? Então, quem sabe as irmãs da igreja disseram, olha, eu realmente fui um presente de Deus para a vida do meu marido. Fui um presente de Deus para a vida dele. Imagine que tipo de predicados uma mulher precisa ter para ser uma bênção na vida de um homem. Aí você pode imaginar assim, não, tudo que ela precisa é ser do sexo feminino, como diz lá o livro do Gênesis. Não, existem critérios espirituais, ela precisa ser uma mulher de Deus. As esposas da igreja precisam ser mulheres de Deus. Precisam ser mulheres em quem nós conseguimos perceber a bondade de Deus. Os maridos precisam ter esse olhar na direção da sua esposa. Portanto, a Bíblia coloca a esposa como resultado de uma busca, sob a condução do Senhor. Eu, às vezes, vejo jovens na igreja alcançando aquela idade da adolescência, recente juventude, e querem a todo custo namorar alguém, enfim, ser parte desse conjunto social que o envolve, dos amigos,
quando pergunta, você tem uma namorada? Essa aqui é a minha namorada, e não se dão conta do que as Escrituras ensinam, e não se dão conta por duas razões: ou pelo acovardamento da classe pastoral hoje, que não quer mais ensinar a palavra nessa linha familiar, porque é uma linha de tensão, ou porque, na verdade, eles não estão nem aí para as questões espirituais e querem simplesmente ser parte do todo. E, na verdade, não é só isso que a busca por uma esposa deve causar no coração do jovem. O rapaz deve buscar uma moça que verdadeiramente reflita a bondade de Deus, a benevolência de Deus. E ele deve buscar, a Bíblia diz, quem acha. Isso a ideia por trás aí é de uma busca incessante e às vezes até exaustiva, porque para eu casar com a Lourdes, eu tive que desbancar as outras que apareceram no meio do caminho, e no final quem venceu a corrida foi a Lourdes, aleluia, glória a Deus. Ainda bem, ela não só venceu a corrida, mas eu buscava uma esposa. Meu avô tentou trabalhar os elementos espirituais comigo, uma vez que eu não fui oriundo de um lar cristão. Meu pai não tinha nenhum tipo de despertamento para as Escrituras Sagradas ou de temor ao Senhor. Mas meu avô tentou me orientar, e os meus avós eram fãs da Lourdes. Imagina o que meu avô e a minha avó, o lobby, que não fazia para que eu jamais tirasse os meus olhos dela. E o meu avô dizia, ela é uma moça para você se casar. A minha avó dizia, não, olha, se você casar com outro, eu nem vou no casamento. Essa era a ideia. A família parece que tinha mais ou menos uma compreensão, e havia uma sabedoria embutida naqueles corações, nem tão, digamos assim, biblicamente bem formados. Mas havia uma sabedoria. Por isso, quando o pai ou a mãe diz para o rapaz ou a moça, olha, cuidado, é melhor você realmente dar um passo atrás do que continuar e insistir num relacionamento que seus pais não aprovem. O fato é que esposa é resultado de uma busca intensa. Então, qual a missão das mulheres, as mulheres da igreja, as mulheres crentes, as casadas e solteiras? A sua grande missão é encarnar de tal modo a bondade e a benevolência de Deus, de modo que qualquer pessoa possa contemplar na sua face o fato de que você é uma mulher do Senhor, de que você é uma serva de Deus. Antes de você provocar olhares com os seus adereços, com os seus brincos, com os cosméticos e com, sei lá, um banho de uma clínica de estética, é muito mais importante você desenvolver esse caráter espiritual, esse caráter cristão, para a glória do nome de Jesus, e para que você encontre um cônjuge que possa olhar e apreciar isso. Porque também, se você conhecer um rapaz que não aprecia as coisas espirituais tanto quanto você aprecia, tome cuidado. Pode ser um grande laço maligno para a sua vida.
Mas Deus não deixa somente a mulher sozinha nisso. Eu sinto muito do projetor da igreja, já está chegando mais ou menos aí ao fim da lâmpada e as cores não estão sendo mostradas adequadamente. Mas diz aí como missão: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se a mulher precisa ser, de fato, uma fonte da benevolência do Senhor, o marido precisa exercer um tipo de amor que só Jesus Cristo foi capaz de demonstrar por sua amada igreja. Assim é missão do marido e é missão dos homens aprenderem a olhar para a esposa e aprender a olhar para digamos, as mulheres com um olhar mais generoso, com um espírito sacrificial. No caso da mãe, não deixar a mãe pegar peso, entrar no meio, deixa mamãe que eu cuido disso. A senhora é a parte mais frágil, a palavra de Deus diz isso. E procurar desde cedo, desde a vida no conjunto daquele núcleo duro da família, viver e desenvolver esse gênero de amor, esse gênero de sentimento, esse gênero de disposição de verdadeiramente desenvolver amor sacrificial, o amor que Jesus Cristo teve por sua igreja. Essa é a missão básica do marido dentro do conjunto lá do casal. Ele amar e amar intensamente como Cristo amou a igreja. É óbvio que nós teremos as nossas deficiências. As mulheres no sentido de despertar a bondade de Deus e os homens no sentido de despertar o amor sacrificial. Teremos nossas deficiências como criaturas caídas que somos, mas precisamos, em nome de Jesus, ter isso em mente, mirar essa missão, até que nasça o primeiro filho. Essa é a única coisa que você precisa se incomodar, é de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, é que você tem um sentimento de amor comparável ao de Cristo pela sua amada igreja, para a sua amada noiva. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, devem amar a sua mulher. O artigo aqui é um artigo definido. Em outras palavras, homens não devem amar as suas mulheres, ou seja, você precisa ser marido de uma única mulher, como diz as Escrituras Sagradas. Alguns até um tanto quanto mais rigorosos com o texto bíblico, são capazes de afirmar que é uma mulher ao longo da vida e que, portanto, nada, absolutamente nada, abale essa unicidade de amor dedicado de um homem a uma mulher. Portanto, a Lourdes precisa ser a única mulher do bispo Weber. Aí, depois que ela morrer ou eu morrer, não há continuidade de relacionamento com outra vida, embora a Bíblia Sagrada abra esse espaço, porém, alguns intérpretes entendem que casamento não dura somente até a morte, mas a ideia do casamento prevalece mesmo depois da morte de um dos cônjuges. É por isso que eu sou, às vezes, muito apedrejado, porque eu tenho esse gênero de compreensão. A ideia aqui não é você ficou viúvo,
case com a primeira mulher que aparecer na sua frente. Bem, pastor, mas isso, biblicamente, a pessoa está impedida? Não, não está impedida. Não está impedida de casar com outra pessoa, mas ela vai ferir aquela ideia da única mulher, daquela que você procurou, daquela que você buscou até encontrar. Então, o homem deve ser marido de uma só mulher, especialmente aqueles que servem à igreja, que servem na casa de Deus, que servem no caso do Senhor. O marido tem a árdua missão de representar Jesus no drama conjugal através do amor dedicado a ela. E essa não é uma verdade simples que nós já ouvimos milhões de vezes. Nós já ouvimos milhões de vezes dos púlpitos das igrejas, alguns pastores fiéis pregam continuamente acerca do tema, e mesmo assim o divórcio ameaça cristãos. Um livrinho que eu faço de vez em quando, menção sobre ele, O Escândalo da Consciência Evangélica, revela que o mesmo grau de porcentagem que atinge a sociedade de casais que se divorciam, atingem também a igreja. Então, é um problema que está atingindo todo mundo, e a igreja está deixando passar esse elemento tão importante, que é um amor sacrificial que o marido precisa ter por sua esposa, e ela encarnar a própria bondade e o favor de Deus para com o seu marido. Como podem ver os irmãos, não se trata apenas de correspondência biológica. Há elementos espirituais postos como alvos missionais do casal na família. Isso não é só uma correspondência biológica. Eu casei com uma pessoa bonita e etc., mas os bonitos envelhecem. Vocês não vão acreditar, mas eu já tive cabelo. Embora a sua memória de mim e da minha imagem é sempre de um homem calvo, mas eu já tive cabelo. E já usei um bigode, um grande e vasto bigode, não é? Que ninguém queria que eu raspasse o bigode, até que eu raspei pela primeira vez e gostei do resultado. Então, há elementos espirituais muito importantes postos como alvos missionais do casal, na família que Deus lhes dá. Esta realidade transborda para o reino de Deus, para o exercício do ministério, mostrando para nós que a igreja é, na verdade, uma extensão da família. Essa ideia é uma ideia que os puritanos tinham bem claramente na sua mente. Algumas comunidades puritanas tinham no piso de casa o mesmo material que se usava na igreja, para que quando você saísse da igreja e entrasse em casa, você tivesse a nítida sensação de que você está entrando nas adjacências da sua própria igreja local. Então essa ideia de continuidade é uma ideia que a Bíblia Sagrada ensina, e fazendo uma exigência realmente muito importante. Observe o que diz o texto em 1 Timóteo 3, versos 4 e 5. Diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isto é apenas para os irmãos perceberem que viver as realidades espirituais de uma família influencia a sua vida
e tudo aquilo que você pode oferecer à igreja local. Portanto, essa exigência do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 3, versos 4 e 5, para os que servem à comunidade sagrada, é uma exigência que os irmãos todos deveriam ter em sua mente. Às vezes a pessoa está vivendo um drama familiar muito grande, mas ele quer funcionar na igreja. Ele quer poder trabalhar na igreja, na classe da escola bíblica dominical, outras vezes na condução do louvor a Deus, outras vezes quase que exigindo, querendo uma oportunidade para pregar e fazer uso do púlpito da igreja. A ideia é que se a família não funciona bem, isso acaba transpirando para dentro da igreja. É óbvio que as pessoas não gostam de ouvir isso. Elas imaginam que família e igreja são duas coisas individuais e estanques, mas não são. Você está vendo bem qual foi a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo na separação de líderes da igreja, que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Paulo estava pensando no que dizia a lei do Senhor e do que constava nos estatutos perpétuos de Deus. Lembra-se dessa expressão, estatutos perpétuos, que eu usei na semana passada para mostrar para os irmãos que a lei do Senhor, nós não olhamos para a lei tendo como definição a caducidade. Não, a lei foi cumprida, não caducou, porque não se caduca, não é caducável estatutos que são perpétuos e alianças que são chamadas na Bíblia de alianças eternas. Portanto, o pai deveria ensinar as Escrituras aos filhos. É óbvio que eu entendo que a vida é pesada, que você trabalha muito, que você chega em casa cansado, esgotado. Para isso você tem o auxílio, a ajuda da sua esposa. A esposa vai poder ajudar você, a esposa vai poder ajudar você na criação dos filhos. Por isso a esposa também precisa ter correspondência espiritual. Não é ele ser um homem extremamente voltado para as coisas de Deus, tendo uma vida com Deus, e ela vindo lá atrás, numa distância muito grande, não falando a mesma língua dele. Então é importante que marido e mulher caminhem juntos, que ambos falem a mesma linguagem, e que essa linguagem seja uma linguagem que norteie a vida da família nos aspectos do conhecimento e do entendimento bíblico. O livro da lei dizia lá em Deuteronômio capítulo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Havia momentos, e agora abrindo mais ou menos aqui uma lacuna no tempo, quando os nossos filhos eram ainda adolescentes, e havia um momento que às vezes eles estavam meio sonolentos no carro, querendo dormir nesse espaço entre a igreja e a nossa residência. E eu mandava eles acordem aí para vocês ouvirem um pouco mais da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia manda que você fale assentado em casa e andando pelo caminho. Em outras palavras, o grande
tema dos pais cristãos precisa ser a Bíblia Sagrada. Por isso você, como um homem de Deus, pai de crianças, deve ser um homem versado nas Escrituras, um leitor contínuo, um leitor que não se canse de ler a palavra e de ser instruído na palavra, para você poder instruir seus filhos também. De preferência, você conhecer. Eu vou apenas dar aqui uma ideia para você ser um profundo conhecedor de pelo menos um dos 4 evangelhos de Jesus. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, para você ter uma ideia, quem foi, digamos, pai dessa ideia foi o bispo Walter, num dos presbitérios com os pastores, onde ele levantou a hipótese dos pastores serem verdadeiros experts em evangelho. Então, a ideia é que não somente o pastor da igreja, mas o pastor das famílias, o pai, seja um conhecedor da Bíblia, seja um conhecedor das Escrituras. Obviamente que dentro das suas verdadeiras limitações, ninguém está querendo que você se torne um doutor em teologia, mas que você se torne um conhecedor dessa grande história de Deus contada através dos séculos e das gerações e que foi imortalizada na Bíblia Sagrada, nesse glorioso e sagrado documento. Que você seja um leitor, conhecedor e um compartilhador da Bíblia Sagrada. Há quem diga que nós aprendemos mais depois que estudamos e ensinamos o que estudamos. Então, quem é a sua audiência cativa? A sua audiência cativa é a sua mulher e são os seus filhos. Com a sua mulher, o diálogo dela ter uma vida com Deus, dela cultivar uma vida com Deus, um espírito piedoso e sereno, como as mulheres de Deus precisam ter e como elas são retratadas na Bíblia Sagrada. Os sábios antigos ensinavam a mesma verdade naquela cultura de Israel, que era uma cultura oral, não havia livros à venda lá em Israel, em cada esquina. Os livros da lei eram copiados e apenas os grandes nobres e gente que era muito rica poderia ter uma cópia de um daqueles livros que era lido nas sinagogas. As sinagogas eram, na verdade, não somente um lugar de culto judaico, mas era um lugar onde se vivia intensamente essa cultura oral e que foi imortalizada nos papiros. Então, quando Jesus está lá na sinagoga de Nazaré, lhe dão o livro, o rolo do profeta Isaías, e ele abre lá no capítulo 61 e lê aquela passagem. Nós observamos isso na Bíblia Sagrada. A leitura era ouvida, por isso era tão importante a leitura pública das Escrituras. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo: lembra-te, aplica-te à leitura até que eu venha. Essa leitura, ela era a leitura pública dos livros sagrados, para que a igreja pudesse entrar em contato com aquilo que ouvia a palavra de Deus. Então, naquela cultura oral, os sábios daqueles dias, qualquer homem, qualquer pessoa que recebesse e que fosse honrada com esse título de um homem sábio, um homem prudente, um homem de Deus, mantinha isso diante de si. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, versos 8 e 9. Diz assim: filho meu, ouve o quê? O ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. É que há uma tabelinha
aí trazendo isso para a linguagem futebolística, há uma tabelinha entre pai e mãe no sentido da instrução dos filhos. Não vamos carregar a tinta só sobre o pai ou carregar a tinta só sobre a mãe. Na verdade, tem havido um encolhimento dos homens no sentido dessa proeminência a nível familiar. Os homens não estão mais ou menos cruzando os braços e as mulheres estão com toda a carga da educação das crianças. Isso é um destempero, isso é, na verdade, um grande desequilíbrio das forças bíblicas. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina que o filho deve ouvir o ensino do pai e não deixar a instrução de sua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Atenção, jovem. Se você ouve o ensino do pai e ouve a instrução da sua mãe, essa combinação é uma combinação sagrada e que funcionará como adornos na sua vida. O que é um diadema? É algo que você coloca no seu cabelo como um adorno à cabeleira feminina. O que é um colar? O colar é um adorno ao pescoço da pessoa. Então, filhos precisam ouvir o ensino e a instrução. É mais ou menos o pai dá o tom do ensino na leitura bíblica e a mãe compartilhar com uma contribuição ou complementar ou suplementar do ensino que o pai trouxe. Portanto, filho meu, diz ali no livro da literatura sapiencial judaica, o livro de Provérbios, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de sua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Isso não é uma boa sugestão, isso é uma missão. Olhar para isso apenas como uma boa sugestão ou um alvo a ser atingido não é a maneira correta de se olhar para o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico, ele tem início, meio e fim. E esse início, meio e fim é colocado como missão para todo pai. A ideia não é apenas cumprir com sua missão biológica de contribuir com o crescimento da humanidade. Crescei-vos e multiplicai-vos. Essa não é a única missão humana. Nós temos uma missão como marido, de amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, e nesse drama, a mulher viver, encarnar a benevolência do Senhor, de modo que o marido se sinta um homem verdadeiramente abençoado, não somente no convívio, mas no compartilhamento da vida da esposa, e ambos terem um papel extremamente importante no ensino e na instrução dos filhos. Ah, pastor, eu só estou ouvindo isso agora. Infelizmente, é bom que se diga que isso não muda absolutamente nada, mas isso pode afetar sensivelmente o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, o futuro das crianças, o futuro dos adolescentes, o futuro dos jovens que crescem ouvindo o ensinamento da palavra de Deus. Queridos, também é uma advertência aos filhos, para que os filhos ouçam seus pais, como diz o texto, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, que os filhos ouçam seus pais.
Às vezes, a rebeldia chega a pontos verdadeiramente impossíveis de nós retroagirmos. É impossível pegar um retorno, às vezes, porque aconteceu lá um desastre na vida do menino, uma tragédia moral, ou uma tragédia ética, ou ainda um tropeço que seja, que nunca mais vai poder ser corrigido, porque não ouviram os pais. Atenção, para irmãos jovens ainda que perderam os pais, eu me proponho a ser seu orientador, seu mentor espiritual, gastar tempo com você. A igreja tem outros mecanismos, a igreja tem líderes que possam trabalhar nesse particular, podem trabalhar a vida de casais, tem pessoas com casamentos mais longevos que podem ajudar, que podem aconselhar, que podem orientar para que não aconteça, meus queridos irmãos, aquele tão indesejado acidente de percurso. A conclusão de tudo que nós ouvimos é que família é muito mais do que um grupo de pessoas com afinidades biológicas vivendo juntas. Cada membro tem uma missão a desempenhar, e essa missão bem desempenhada significa única e exclusivamente a garantia de que a próxima geração produzirá também família com essas indeléveis marcas do Espírito Santo. Porque não basta, mais uma vez, ser uma família e estar no domingo na igreja. Isso é bom, mas a maior parte do tempo é vivida entre os domingos, quando o pastor não está lá pregando. Na quaresma do ano passado, do ano de 2022, eu ainda tentei fazer uma live diária, de maneira que desse a você um início para que nós pudéssemos amadurecer a ideia de um culto doméstico acontecendo todos os dias a nível da nossa residência. O filho, o pai, todo mundo ali junto, com a Bíblia aberta, cada um lendo um versículo. As crianças ainda não aprenderam a ler, estão sendo alfabetizadas. Não há nada melhor do que a Bíblia Sagrada para que eles aprendam a desenvolver a leitura. Eu tenho uma experiência assim que eu acalento lá no fundo do meu coração, uma lembrança do meu querido avô. Meu avô era crente, se converteu numa grande enchente que houve no estado do Rio, lá na cidade onde ele vivia, e ele perdeu tudo. Perdeu o negócio dele, perdeu tudo, as mobílias, a casa, só não perdeu os filhos e a esposa. E então ele ouve a mensagem do Evangelho naquele momento trágico da vida dele, ele recebe Jesus. Qual a dificuldade? A dificuldade é que ele vai descobrir que a fé que ele abraçou dependia de um livro. Os grandes ataques à educação nacional é para impossibilitar acesso ao livro. E a Bíblia é o livro dos livros. Meu avô tinha só o 2º ano primário. Ele não conseguiu concluir nem mesmo o ensino primário. E ele me contava que ele praticamente aprendeu a ler e a desenvolver sua leitura com a Bíblia. Portanto, povo de Deus, leiam a Bíblia. Leiam em voz alta, dentro de casa, leiam a Bíblia. Orem, não é nada especial. A leitura de um texto bíblico, a oração e depois a aplicação às crianças. Família é muito mais do que um grupo de pessoas com afinidades biológicas vivendo juntos. Família
cada membro tem uma missão a desempenhar. É óbvio que esse gênero de ensino e discurso e exposição bíblica não é palatável, especialmente em dias onde a família vive dramas tão complicados. Mas os dramas que nós vivemos em família não são exclusivos da nossa geração. Os nossos antepassados já viveram esses mesmos dramas e essas mesmas dificuldades, salvo as devidas proporções aqui ou ali. Fora disso, eles todos foram chamados por Deus para o exercício de uma missão. Você tem uma missão, sua missão número 1 é sua casa. Sua missão número 2 são os seus vizinhos. Sua missão número 3 são pessoas que você não conhece, mas contribui com a sua vida e com o seu ministério para que elas conheçam a Deus. Dessa maneira, observando a família como sendo um campo missionário, nós certamente, meus queridos irmãos, colheremos frutos mais adocicados ao longo dos anos da nossa existência. O futuro não nos surpreenderá com surpresas ruins, porque estas surpresas ruins no futuro é que nos amedronta, é que mexe com o nosso coração. E às vezes a gente imagina, meu Deus, não custava nada eu reunir com as crianças. A ideia, os grandes entendidos em evangelização dizem que a melhor idade de você ganhar os filhos para Cristo é na infância. Esse é o melhor momento do Evangelho ser proclamado. Deixe-se ser verdadeiramente conduzido pelo Espírito Santo. Busque ter um coração despertado para as coisas de Deus, para viver a vida de Deus e pregar aos filhos enquanto eles ainda são crianças. A escola dominical faz um trabalho exclusivamente suplementar. Sabe qual é a diferença de complementar para suplementar? Suplementar significa que o trabalho da escola dominical vem como um adicional àquilo que você já faz comumente no dia a dia da sua casa. As crianças têm as revistas da escola dominical com leituras diárias da Bíblia Sagrada, com diferentes abordagens aqui e ali, e pais que verdadeiramente se interessam na vida espiritual dos filhos, poderão fazer um trabalho, meus queridos irmãos, de valor inestimável para a próxima geração. O que nós precisamos é de pais evangelizadores, é de pais verdadeiramente educadores e que façam o bom uso da Bíblia. Eu não sei, pastor, fazer nenhuma explanação e aplicação, mas você pode ler. Abra a Bíblia, leia em voz alta em casa, vamos ler juntos. Abra aí no Evangelho, os textos sagrados, 73% da Bíblia são histórias. O Velho Testamento faz parte de uma grande história na qual Deus vai se revelando à medida que a história vai se desenrolando, naquelas batalhas, naquelas guerras, naquelas confusões, tomadas de cidade, povo escravizado, profeta profetizando aqui, ali, lá e acolá. Essas histórias são os meios que Deus elegeu para se revelar. Então leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, não se contentem ser apenas membros de uma igreja que nunca pega na Bíblia ou só pega no domingo e agora nem aos domingos, porque muitos irmãos têm substituído a Bíblia física por uma Bíblia digital. Então abrem lá no celular
a Bíblia digital, e esse mau hábito vai se desenrolando na igreja, de maneira que jovens, adolescentes, já não usam mais a Bíblia de papel. Qual é a vantagem de se usar a Bíblia do papel? Bem, a primeira vantagem é uma vantagem pedagógica, é a vantagem da textura do papel, de você visualizar o texto de forma mais ampla, às vezes 2 capítulos no mesmo setor geográfico da Bíblia. Então esse é o ponto. O segundo ponto é que lá a escola do seu filho, as universidades, ainda usam livros de papel, ainda fazem referência a livros de papel. Portanto, é importante para eles essa textura, é importante para eles esse toque do papel, esse toque com a impressão. Isso é importantíssimo. Tem um efeito pedagógico maravilhoso. Enquanto as crianças estão crescendo, eu me lembro, eu posso compartilhar experiências pessoais com vocês, eu acho que vai ajudar. Eu me lembro, eu recebia, como todo mundo, um salário por mês, e eu separava, primeira coisa, antes de qualquer coisa, primeiro dízimo que era entregue à igreja. Nós, durante anos de nossa vida, voltamos a essa prática agora recentemente, eu e Lourdes, damos dízimo dobrado. O segundo dízimo é para missões, é para que a palavra de Deus se espalhe para outros lugares. E aí, dali para frente, nós começávamos a equacionar as nossas despesas. Olha, que eu sempre ganhei pouco, nunca ganhei muito, sempre fui um funcionário bancário. Quem é um funcionário bancário sabe que não ganha muito. E separava uma pequena porcentagem para literatura. Aquilo entrava no nosso orçamento. Uma vez por mês, eu ia ao centro da cidade e vinha carregado de literatura para evangelizar e educar os filhos na Bíblia Sagrada. Quando eles receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, foi numa noite tempestuosa em Joanesburgo, chovia muito, e eu estava usando um material didático dos irmãos luteranos da editora Concórdia, lá do Rio Grande do Sul, para lhes contar a história da cruz, e tinha uma pequena arte mostrando, retratando a obra do Calvário. Esse material era um material que continha todas as grandes histórias da Bíblia, e a cada noite nós íamos entrando numa história daquelas. Não demorava mais do que 5 minutos, e tudo que o Espírito Santo precisa para fazer a obra gloriosa no coração dos nossos filhos é a pregação, porque aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Pois é, mas a Bíblia sabe. Leia os sermões de Jesus, você está pregando. Conte as grandes histórias. Nós às vezes encontramos filhos de crente que não sabem quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, como situá-los na história como os grandes patriarcas, não sabem quem foi Moisés, não sabem a história de Noé, não conseguem compreender e entender. A história de Noé vai muito além da arca. A história de Noé é o pregador da justiça para uma sociedade surda. Essa é o grande mote da história de Noé, é um pregador da justiça a uma sociedade surda, que não queria ouvir a voz de Deus, e por isso foi toda ela eliminada.
O juízo de Deus caiu sobre aquela geração. Essa é a história de Noé. A história de Adão e Eva é muito mais do que simplesmente os primeiros pais biológicos da raça humana. Há elementos formidáveis na narração bíblica. A narração da queda precisa ser lida com muito vagar, mas muito detalhadamente, versículo por versículo, frase por frase, palavra por palavra, respeitando as vírgulas, ponto e vírgulas e ponto, para que a gente possa captar todo o conteúdo da história. Nós não ensinamos a Bíblia aos nossos filhos. Isso faz parte dessa cultura clientelista, onde a igreja é apenas um serviço religioso, um balcão comercial, onde os temas religiosos são colocados. Nós precisamos ir além disso, povo de Deus. Nós precisamos ir além do serviço, nós precisamos entender que a nossa presença aqui precisa ser profundamente devocional e espiritual, adorando a Deus durante os louvores, não procurando realmente guardar com rigor os horários da reunião, não é chegar no meio do louvor, ou depois do louvor, e perder aquele momento. Isso é uma questão de se organizar com mais 15, 20 minutos de antecedência, para chegarmos aqui e louvarmos a Deus com as crianças ao lado. As crianças só vão para a escola dominical depois do primeiro ato de adoração da igreja. A ideia era que elas participassem também da entrega dos dízimos e das ofertas, porque a entrega dos dízimos e das ofertas é o segundo ato de adoração. O primeiro é quando você adora com o coração, com o seu espírito. O segundo ato da adoração é quando você materializa seu amor pelas coisas de Deus, pela igreja, pela sua comunidade local, através dos seus dízimos e ofertas. E o terceiro ato litúrgico do culto é o ato da pregação, onde todos nós deveríamos estar com Bíblia em mãos, marcador, caderno de anotação, para não deixarmos passar um único pensamento, uma única ideia sequer, meus irmãos, do sermão, mas manter tudo isso verdadeiramente naquele filtro da dedicação e do amor a Deus. E com isso, nós vamos, com certeza, desenvolvendo características de aprendizes de Jesus, de discípulos de Jesus. E assim, a palavra de Deus vai sendo pregada para nós. Conclusão final, para eu terminar o sermão, é que família tem um enorme peso espiritual. E você, quer você aceite ou não, concorde ou não, tenha disposição de o fazer ou não, você tem uma missão. Se ela vai ser cumprida, aí vai uma grande diferença, vai muitos quilômetros à frente. Mas a gente todo o tempo não tinha dinheiro para fazer uma série de coisas. Não tinha dinheiro para a sandália nova da mamãe, o sapato novo do papai, eu andava com um sapato, às vezes, de bico de jacaré, que a sola soltava, mas havia dinheiro para literatura infantil, havia dinheiro para exposição à boa música cristã. A gente deixava eles ouvirem a boa música cristã, apresentava, meus queridos irmãos, o cancioneiro cristão, cantando os hinos tradicionais no cantor cristão, e depois eles ouviam, eles eram crianças, talvez não entendessem nada, mas a ideia maior era a ideia da educação e da formação cristã da família. Com isso, nossos filhos cresceram e ainda continuam servindo a Deus. E agora estão ensinando seus filhos a andarem nesse caminho.
Digo mais uma vez aos irmãos, sua atitude reticente não vai mudar o que a palavra revelou. Você tem uma missão, e essa missão precisa ser cumprida mesmo numa geração que joga todo o conteúdo cristão no lixo, e uma geração que tem nos ensinado a sermos clientes. A igreja não é o balcão de serviço, a fé não é um produto, e se você tiver essa mentalidade de cliente, o que é a mentalidade do cliente? É que se essa loja não está me favorecendo no serviço, eu vou para outra loja. Essa não é a ideia que a palavra de Deus defende. A ideia é de uma membresia enraizada, irmãos verdadeiramente voltados para o crescimento da sua comunidade, a partir do crescimento espiritual da sua família. A gente sempre encorajou as crianças a convidarem seus amigos de escola a virem à igreja. E às vezes era domingo de manhã em Joanesburgo, e o meu garoto, já um garotote, lá com a volta dos 10, 11 anos, saía de casa mais cedo para passar na casa de um amigo, para levá-lo à escola bíblica dominical. Esses elementos vão se perdendo, gente, mas esses elementos são de fundamental importância. Foi isso que nos fez sobreviver esses séculos de perseguição ao cristianismo. Foi isso que nos manteve de pé, que manteve o estandarte do Cordeiro tremulando, meus queridos, sobre os nossos montes pessoais, sobre as nossas famílias. E se não houver esse gênero de compromisso com a fé, com a família, com a igreja, então nós podemos dar adeus ao cristianismo que desapareceu na Europa, está palidamente presente na América do Norte e ameaça esse sul global, ameaça as nossas famílias, nossa vida, nosso coração. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós estamos na sua presença nesse momento, colocando, Senhor, meu Deus e meu Pai, a nossa vida, a vida de cada pessoa, de cada família da igreja nas tuas mãos. Pai de amor e de misericórdia, nós oramos por vitalidade espiritual para as famílias. Nós oramos para que o Senhor visite o coração do pai e da mãe, do marido e da esposa. Visite o coração dos filhos e que o Senhor Deus nos conceda, ó Deus e Pai, que experimentemos um glorioso avivamento da fé em nossas famílias e igrejas locais. Oramos também pela vida da Thaís, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da sua serva, o Senhor possa tocar no coração dessa moça, abençoá-la, ó Deus, curá-la de qualquer tipo de circunstância adversa, que a mão do Senhor afete a vida dessa jovem, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso visite também a vida da Iracilda e do Hamilton, ó Deus, na prestação de cuidado à sua filha. Que a mão do Senhor seja com eles, que em nome de Jesus o Senhor nos dê uma tarde abençoada e um retorno logo mais, ó Deus, a esse lugar, para terminarmos o dia, oferecendo ao Senhor o culto devido ao seu santo nome. Abençoa as famílias, espalha, Senhor meu Deus, o cuidado, ó Senhor,
com esses nossos semelhantes, que nós chamamos de família, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém.